Ótimo. Estamos a acabar quase este capítulo 54 de Isaías. Nós começamos em outubro do ano passado, Isaías 54, e nós temos estado a percorrer todo o livro e estamos já no último versículo. Glória a Deus. Quem tem sido abençoado por este capítulo 54? Aleluia. Algumas pessoas, obrigado, ainda bem, muito bem. Nós estamos a focar neste último versículo, parte do versículo, não o versículo todo este mês, mas em primeiro lugar quero dar as boas-vindas a pastor Jimmy e pastora Ellen. É tão bom estarem de volta aqui. Foi 4 semanas em Angola, em Eswatini, África do Sul, e foi um tempo tremendo. Eu sei que Deus está a fazer grandes coisas em África e nós estamos honrados de poder participar e semear nessa nação. Bem-vindos de volta. O início do versículo do capítulo 54, versículo 17, no início diz assim: e toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Amém? Podemos dizer isso em conjunto? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Agora todos juntos. E toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Glória a Deus. Agora aqui, neste versículo, nós muitas vezes agarramos neste versículo, esta parte do versículo, e nós não queremos passar por batalhas. Eu não quero passar por batalhas. Eu não quero passar por situações em que há uma arma, há uma ferramenta preparada contra mim para me atacar. Mas ao lermos isto, nós vemos que nenhuma ferramenta ou arma preparada contra ti não prosperará. Significa que há armas preparadas. Significa que há ferramentas preparadas contra nós. Isso não anula o facto ou não tira a batalha, mas aqui nós temos uma bênção de Deus que aquela arma não vai prevalecer. Amém? Isso não significa que não vais passar por dificuldades, mas significa que as dificuldades não vão nos dominar. Glória a Deus. Quando eu leio este versículo, esta parte do versículo, o Espírito Santo começou ao longo desta semana a falar comigo e lembrar de uma história em 2 Reis, capítulo 6. Esta história de 2 Reis, capítulo 6, fala acerca da história do profeta Eliseu. Só para explicar aqui um contexto, o profeta Eliseu era o sucessor do profeta Elias, em que o povo de Israel estava dividido, em que havia um povo no norte, um outro povo no sul, Israel no norte, Judá no sul, capital de Israel era Samaria, capital de Judá era Jerusalém, só para perceber esta dinâmica desta zona de Israel, da zona de terra prometida, em que havia esta divisão. Nesta divisão havia vários reis que eram bastante corruptos, e havia sempre ataques naquelas zonas geográficas, tal como hoje em dia há ataques na zona geográfica de Israel, da Palestina, há aqueles ataques e havia um povo, um país, em termos modernos, país da Síria, hoje em dia nós temos ainda a Síria no mapa, estava sempre a atacar Samaria ou Israel. Estava sempre a atacar. Hoje em dia também acontece. Havia este ataque sempre e havia Eliseu, que era o profeta do Senhor. Naquela altura, não é bem como nesta altura, em que, nesta altura, há muitas pessoas que profetizam. Há certas pessoas que são profetas. Naquela altura havia um homem de Deus, num país, que levantava debaixo do poder do Espírito de Deus, Espírito Santo, e declarava uma profecia. Era quase um conselheiro espiritual ao rei, em trazia palavras, visões, orientações divinas, e era um homem cheio do poder de Deus. E Eliseu era esse homem naquela geração, em que aquela geração, apesar do rei ser um rei corrupto, Eliseu estava lá em Israel a guiar, a alertar
como é que podiam ser um povo não dominado pelos ataques dos sírios. E capítulo 6 fala acerca disso. No início do capítulo 6 fala de uma história acerca de uma casa, de uns profetas. E depois, mais em frente, versículo 9, mais ou menos para frente, conta uma história bem engraçada. Porquê que eu digo que é engraçada? Porque o rei de Síria estava constantemente a enviar ataques contra o rei de Israel, ou o povo de Israel, o reino de Israel, e por alguma forma, esses ataques eram sempre, como é que eu ia dizer isso? Sempre frustrados, em que eles enviavam o ataque, mas o povo de Israel não estava no sítio em que eles tinham visto que o povo estava. E até o rei da Síria questionou aos seus generais e disse: eu acho que há alguém corrupto nas minhas tropas. Eu acho que passa-se qualquer coisa em que há um traidor aqui no nosso meio que está a passar informações para o povo de Israel. Faz sentido, não é? Porque ele estava a ver, mandava espias para ver a terra. E, o povo de Israel está aí, então nós vamos atacar aí. Mas aconteceu que, quando eles iam atacar, o povo de Israel já não estava aí. Passa-se qualquer coisa está estranha aqui. Então ele diz: olha, vê lá se há algum traidor aqui nas nossas tropas que está a avisar o povo de Israel que nós estamos aí. E os seus generais averiguaram, viram o que estava a passar e disseram: senhor rei, não há nenhum traidor. Que estranho. Naquela altura não havia redes sociais, naquela altura não havia os ciberataques, não havia hackers por aquele lado, não havia nada disso. Havia somente o que os olhos viam. Mas, então o que é que se passa? Estava o rei a falar com os generais. O que é que está a passar? Diz: há um homem de Deus em Israel. Esse homem recebe palavras de Deus e está a avisar as tropas de Israel o que é que nós estamos a planear fazer. Diz assim em versículo 9: e o homem, 2 de Reis 6, 9, e o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te para passares por aquele lugar e por os sírios estão ali. Essa é a mensagem que Eliseu recebe e envia para o rei de Israel. Então, o que é que este rei de Síria faz? Ele agarra, nestes versículos de 9 até 15, relata aquela história, ele agarra em todas as suas tropas. Imagina todo o exército, naquela altura era cavalos e guerreiros, imagina hoje em dia tanques e helicópteros. Ele agarrou em tudo e levou tudo para a cidade onde estava o homem de Deus. Eu gosto desta história, por isso que vamos só ler aqui um pouco de versículo 10 em diante. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, o homem de Deus lhe falara do que o tinha avisado e guardou ali, e não uma nem duas vezes. Então isto acontece várias vezes. Então se turbou com este incidente do coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhes disse: não fareis saber um dos nossos é pelo rei de Israel? Então está a perguntar se há traidores aqui no meio, passa-se qualquer coisa estranha. E disse um dos seus servos: não, ó rei, o meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Uau! E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e manda trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã, a cidade onde está Eliseu. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Só para um homem. O rei de Síria enviou cavalos e carros para a cidade de Dotã por causa de um homem. Já viste o poder de um homem? Que a ameaça que o homem, porque ele mandava ataques e ataques contra Israel, e um homem avisou o rei de Israel o que é que estava a passar. Agora, vamos continuar em frente.
Versículo 15, a história começa a ficar engraçada. E o moço do homem de Deus, então o servo do homem de Deus, o moço que estava ali a ajudá-lo, se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço diz: ai meu senhor, que faremos? Eu também dizia: ai meu senhor. Imagina, estás em casa, imagina este cenário. De repente, ao longo da noite, vem sobre a tua casa, à volta da tua casa, milhares e milhares de tropas, exército, para tirar a tua vida. É isso que está a acontecer. Eis que veio um exército. Este moço estava a ver a situação. Então, o primeiro ponto hoje é: nós vemos o que é que está a passar. Nós vemos o que é que está a passar à nossa volta. Eu sei que cada um de nós passa por situações. Talvez tu consegues nomear N situações, várias situações em que tu estás a passar que são exércitos enormes, coisas que querem destruir a tua vida. Neste caso, o moço está a ver a situação. Deus não nega que a situação está a acontecer. Muitas vezes nós podemos estar em negação. É dizer, não se passa nada, mas nós sabemos que está a passar alguma coisa. Eu estou 5 estrelas, mas nós sabemos que o nosso corpo não está bem. Esse servo está a ver. Deus não condena o que está a acontecer. Deus não diz: olha, isto não é da minha vontade. Ele não está a dizer nada disso. Ele está a dizer que o servo viu. Agora, vamos lá ver a resposta de Eliseu. Diz assim: e ele disse: não temas. Conseguimos dizer isso? Diz ao teu vizinho: não temas. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Havia qualquer coisa que passar aqui. A matemática de Eliseu não estava a bater bem. Milhares de tropas, 2 homens, milhares de tropas, 2 homens. Qual é que é a matemática que faz sentido aqui? Quem é que tem mais? Milhares de tropas, certo? Certo? Nós temos jovens, adolescentes aqui na sala, graças a Deus, certo? A matemática diz assim: milhares é mais do que 2, certo? Então, por que Eliseu está a dizer que mais do que estão conosco do que estão lá fora? Por quê? Porque Eliseu estava a ver outra coisa. O servo de Eliseu está a ver o problema. Mas Eliseu está a ver outra coisa. Diz ao vizinho ao teu lado: outra coisa. Eliseu está a ver outra coisa. Ele viu que estavam com eles, que estavam com aqueles 2 senhores naquela cidade de Dotã, eram mais do que os milhares. Quando nós recebemos notícias desagradáveis, muitas vezes nós pensamos que aquilo vai acontecer na nossa vida. Imagina que nós recebemos um relato de um médico que nós temos cancro. Não, seja cancelado em nome de Jesus. Mas imagina que eu vou ao médico, recebo um diagnóstico e o médico diz: Sr. Setheimer, você tem cancro. Nós podemos pensar logo, eu posso pensar logo: ai meu Deus, tem cancro? Cancro? No meu corpo? Tão saudável? Eu tenho cancro? E depois eu começo a fazer filmes na minha cabeça. Esse cancro pode pode espalhar para o meu corpo. Mesmo se o médico consegue retirar, vou ter que passar por quimio, por radioterapia. E isso pode levar a perder o meu cabelo branco, lindo, maravilhoso. Isso pode levar-me brincadeira. Isso pode levar a um percurso negativo, até pode levar à morte. E eu faço um filme na minha cabeça,
milhares de tropas atacarem a minha vida, a roubarem e matarem a minha vida por causa de um relato. Por causa daquilo que eu estou a ver naquele papel e ouvir daquele médico. Conseguem perceber aqui a dinâmica aqui? Eu estou a pôr-me no lugar daquele servo, daquele profeta que diz: olha para aqueles tropas, milhares de tropas querem tirar a nossa vida, olha para isso. Mas a visão de Deus é outra. A visão de Deus é: olha que está ao nosso favor. Amém? Há qualquer coisa que se passa aqui. Muitas vezes nós estamos no lugar do servo de Eliseu, em que nós recebemos os relatos e nós dizemos: meu Deus, eu vou morrer. Isto é mau demais. Em vez de nós estamos na posição de Eliseu e dizer: mais estão conosco do que aqueles que estão aqui à nossa volta. Amém? Agora, como é que isso se passa? Vamos lá ver. E orou Eliseu. Versículo 17. E disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Uau! Glória a Deus! Uau! À volta de Eliseu e do moço, claro, porque estava junto com Eliseu, à volta deles estavam carros e tropas em fogo. Uau! Tantas vezes nós ficamos agarrados aqui ao relato que o moço de Eliseu está a ver e diz: meu Deus, eu estou feito. O meu fim é morte. O meu fim é destruição total. Mas, deste lado, Eliseu está a dizer: não, nem pensar. Mais estão conosco do que estão ali naquele relato. Amém? Então nós temos que ter os nossos olhos fitos no céu. Põe a mão sobre os teus olhos e: Deus, abre os meus olhos. Diz: Deus, abre os meus olhos. Consegues dizer mais forte? Deus, abre os meus olhos. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Nós podemos ver no reino natural, mas nós precisamos de ver no céu o que está a passar. Nós podemos ver o que é que está perante nós, mas nós temos que ter a fé para ver o que é que está no céu guardado para nós. Amém, igreja? Deus tem bênçãos celestiais para nós. Deus tem bênçãos celestiais para ti, para mim. Mesmo quando nós recebemos um relato de uma doença, nós temos um Deus que cura. Amém? Amém? Nós podemos deixar que aquelas tropas do inferno invadem a nossa vida e nós podemos pensar: uau, eu estou feito. Isto é o meu fim. Esta doença é o meu fim. Ou nós temos de dizer: não, Deus é por mim, quem será contra mim? O meu Deus é maior do que tudo isto que passa aqui nesta terra. Amém? Isto faz sentido? Amém? Tu podes ter uma situação no teu trabalho, ou podes ficar sem trabalho e podes dizer: meu Deus, este é o meu fim. Há tanto desemprego cá em Portugal, há tanta miséria cá em Portugal, eu não vou ter dinheiro para mais nada, nem para esta prestação da casa, eu estou feito. Ou nós dizemos: não, o meu Deus é o Jeová Jireh. Nada vai correr mal, Ele é a minha provisão. Amém? Isso é ter os olhos no céu. Não nega o que é que está a passar. Tantas vezes nós dizemos: Deus, livra-me deste mal. Mas Elias não orou dessa forma. É engraçado. Elias não orou. Eliseu, obrigado, amor. Eliseu não orou para que Deus tirasse as tropas da Síria. Eliseu não orou para que Deus matasse todo aquele exército. Ele não orou isso. Eliseu não orou para que ele fosse arrebatado para outro lugar. Não orou isso.
Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos. Uau! Isso é incrível. Tantas vezes nós recebemos um relato negativo, nós estamos no meio de uma batalha terrível e nós só oramos: Deus, livra-me deste mal. Deus, tira-me deste lugar. Deus, confronta o meu patrão. Deus, livra-me deste casamento. Mas Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em que nossos olhos sejam transformados. Jesus próprio, ele não queria ser livre da cruz, mas ele abraçou a cruz. Ele não queria deixar de sofrer, porque ele sabia que o sofrimento trazia salvação para o mundo. Os seus olhos estavam fitos na cruz, porque ele sabia que só assim ia haver salvação para o mundo. Nossos olhos têm que ser transformados. Hoje em dia os nossos olhos estão contaminados por este mundo. Não estou a falar de contaminação, de imoralidade, não estou a falar disso. Eu estou a falar da forma em que os nossos olhos veem o mundo, está a ser programado por as filosofias deste mundo, que são as filosofias do desespero, do medo. Nós temos estado a falar semanas acerca disso, do medo, da ansiedade. Os nossos olhos têm estado programados por causa disso, em que tudo vai correr mal, que tudo está em alvoroço, que o mundo vai acabar amanhã, que há guerra por todo lado, há recessão por todo lado, o gasóleo está a subir. Eu não estou a negar isso. Eu estou a dizer, maior é aquele que está conosco do que aquele que está neste mundo. Amém? Eu não estou a dizer que a vida não está difícil. Está, meu querido, está. Mas Deus é por nós, quem será contra nós? 1000 pode cair à nossa esquerda, 10.000 à nossa direita, mas mal nenhum vai chegar à nossa casa, porque Deus é por nós. Amém? Nós temos que ter fé na nossa vida, e fé vem quando nós vemos a palavra de Deus, vemos a realidade celestial. Os nossos olhos têm que estar transformados. Mais uma vez, Deus, abre os meus olhos. Deus, abre os meus olhos. Nós não podemos estar limitados com este mundo, mas nós temos que estar transformados na forma que nós vemos, que nós percebemos as coisas. Nesta vida nós passamos por dificuldades, mas Deus é por nós. 2 Coríntios 5:7 diz que por nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por vista. Fé é acreditar no invisível, nesse invisível que é o celestial, o que é que Deus é, o que é que Ele está a fazer, o que é que Ele quer fazer. Nós acreditamos nisso, temos fé em Deus. Nós andamos por fé e não por vista. Amém? Glória a Deus. Quem sabe o que é que diz Romanos 8:28? Alguém sabe? Amém? Tem aqui em frente algumas pessoas. Romanos 8:28 diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isto não está a negar as batalhas. Isto não está a negar os problemas. Mas todas as coisas contribuem pelo bem, porque através da nossa visão transformada, nós podemos dar glórias a Deus através daquilo que nós estamos a passar. Amém? Aleluia. É incrível isto. Essa história acerca do servo, em que os olhos deles foi aberto. É incrível ver isso. É incrível. Será que na tua vida tu tens estado numa posição como o servo ou como o Eliseu? Quando tu recebes relatos negativos, como é que tens estado os teus olhos? Têm sido limitados ou fitos somente daquilo que está perante ti? Ou tens conseguido ter os teus olhos transformados? Transformados.
para o celestial. Uma das maiores lições que eu tive nesta área foi quando nós recebemos espaço físico. Vocês podem dizer, uau, pastor, este espaço é tão bom. Ou até podem dizer, uau, este espaço é tão desafiador. Podem ter várias opiniões acerca deste espaço onde nós estamos a reunir. Mas graças a Deus que nós temos este espaço. Amém? Porque ao longo de 8 anos, não são 2 anos, nem 2 meses, são 8 anos. Não sei se quem esteve connosco nessa altura, mas nós tivemos que montar o culto e desmontar o culto todos os domingos. Montar a bateria, montar o sistema de som, montar tudo todos os domingos. Durante 8 anos. Mas graças a Deus, Ele trouxe-nos até este espaço. Por que é que eu digo que este espaço é uma das minhas maiores lições acerca de uma transformação dos meus olhos? Porquê? Porque um dia, quando eu estava perante o Senhor, estava em oração, o Senhor abriu os meus olhos para ver um espaço que era 1000 metros quadrados, um espaço que era em Lisboa, e que era dentro do nosso orçamento, que era um orçamento louco para um espaço em Lisboa. Os meus olhos espirituais de fé foram abertos para ver o que Deus queria fazer. Eu partilhei com a Vera e com o Zé Carlos e com a Sílvia, e eu partilhei e disse, olha, estava em oração e Deus abriu os meus olhos para ver isto. Eu lembro a Vera que começou a rir. Isso é fora, completamente fora, mas Deus é fora. Se recebeste, então pronto, eu acredito que Deus vai nos dar, mas isso é completamente fora daquilo que o mercado oferece aqui em Lisboa, aquilo que tudo é fora. Mas vamos orar. A Vera é uma mulher de fé tremenda. E quando nós começamos a orar, eu digo que quando eu entrava em Lisboa, eu declarava sobre os exércitos. Eu só declarava, Deus já mostrou-me, agora vocês têm que largar. Quando entrava em Lisboa, eu disse, Deus já mostrou-me um espaço de 1000 metros quadrados, um espaço em Lisboa, agora vocês têm que largar. Cada vez que eu entrava em Lisboa, eu moro perto de Cascais, cada vez que eu entrava em Lisboa, eu declarava sobre os céus de Lisboa e vocês têm que largar, porque Deus já falou, Deus já abriu os meus olhos e está lá. Então vocês não têm mais direito de guardar isso mais. Vera, foi 2 meses? Março até abril, março até maio, mais ou menos. Nós encontramos um espaço e nós marcamos uma visita. Subimos este abençoado elevador. Subimos aqui até este piso, vimos as janelas, vimos todo o espaço, estava em ruínas, literalmente, lixo por todo o lado, não havia casa de banhos, não havia cozinhas, não havia nada de divisões, havia só uma parede aqui, somente, em que eu tive o prazer de derrubar a parede com um martelo grande. Mas, quando olhamos para este espaço, perguntei ao senhorio, qual é que é a área deste espaço? Quanto é que era a área? Eu perguntei se nós estamos na zona de Grande Lisboa. Sim. Perguntei qual é que era o valor da renda do espaço. Era exatamente o valor que nós tínhamos definido para o nosso orçamento. A batalha estava lá. Os exércitos estavam montados para que a nossa igreja não avançasse mais. Os exércitos estavam montados para que nós passássemos mais tempo somente monta e desmonta ao domingo de manhã. Mas o nosso Deus é grande. Amém? E quando Deus abre os nossos olhos para vermos o mundo celestial, um mundo espiritual, não há nada, nem ninguém que pode travar isso. Então, quando tu estás a passar por uma dificuldade, podes dizer, Deus, por que tu te preocupes com isso?
é o patrão, é uma professora. Por que tu preocupes com isto? É o meu casamento, é um diagnóstico. Por que tu preocupes com isto? É tão grande, tão maravilhoso. Isto são coisas tão banais. Eu estou a passar por isto, então tenho que safar sozinho. Não. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus é por ti. Diz-me, Deus é por mim. Deus é por mim. Deus quer o meu bem. Deus quer que eu seja feliz nesta terra. Deus não quer que eu ande assim, cabeça baixa. Não, Ele quer o meu bem. Ele quer que eu ande feliz, porque Ele é alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus quer que o meu coração seja transbordar de amor. Porquê? Porque Ele é amor. Deus quer que eu ande em paz. Porquê? Porque Ele é paz. Deus quer que eu seja longo ânimo. Porquê? Porque Ele é longo ânimo. Amém? Muitas vezes nós dizemos, porque que eu sou um miserável, sou um fraco. Não! Maior é aquilo que está em ti do que aquilo que está neste mundo. Tu és forte, porque Deus é forte. Amém? Mesmo nas nossas fraquezas, mesmo quando nós não sentimos que nós somos fortes, Ele é forte. Nós podemos beber da fonte dEle. Podemos beber da força dEle. Mas para isso os nossos olhos têm que ser transformados. Nós temos que ser como o servo de Eliseu. Temos que ter os nossos olhos abertos para aquilo que está a passar no mundo celestial. E aquilo que está a passar é que Deus está a travar uma batalha por nós. Antes daquele servo acordar, as tropas celestiais já estavam aí. Coisa incrível. Antes do servo ter os olhos abertos, as tropas celestiais já estavam aí. Antes de Eliseu orar, as tropas celestiais já estavam aí. Significa que Deus já tinha uma batalha montada, umas tropas celestiais em fogo montado para trazer livramento àqueles dois homens. Antes de até acordar para a realidade, Deus já está a batalhar as nossas batalhas, mesmo antes de nós apercebermos que nós estamos nessas batalhas. Muitas vezes dizem, eu estou em choque porque eu estou a ver uma coisa negativa, mas Deus já tem a solução para isso. Ele já tem uma batalha traçada para isso. Deus já curou essa enfermidade. Deus já trouxe provisão para esse problema. Deus já tem uma solução para aquilo que estás a passar, mesmo antes de saberes que vais passar esse problema. Incrível. Muitas vezes nós ficamos tão limitados com o presente, com o visível, com o tangível, mas Deus é muito além disso. Ele é muito à frente, como os jovens dizem. Deus é muito à frente. Ele é muito além disso. Ele já tem a solução. Por isso que quando nós recebemos um relato negativo, um problema para resolver, o que é que nós temos que fazer? Diz, Deus, eu não sei a Bíblia, eu não sei o versículo acerca disso, mas eu sei que Tu és grande. Então abre os meus olhos para eu ver o que é que está a passar. Eu confio em Ti. Tu podes dizer, eu não sou como o pastor que sabe muitos versículos de cor. Eu atrapalho muito com os versículos também. Mas tu não tens que saber os versículos de cor. Tu tens que ter fé em quem está por trás dos versículos. Tu tens que ter fé em Deus. Ele está por ti, não está contra ti. Deus quer o teu bem. Tu tens que ter fé em Deus. Quando passas por uma situação, quando enfrentas uma realidade negativa, tens que colocar os teus olhos nele e dizer, Deus, não, se Tu fizeste isto para Eliseu, Tu vais fazer isso para mim. Amém? Isto não é somente uma história gira para as crianças, não é nada disso. Isto é fé. Porquê é que este relato está aqui? Porque Deus está a querer partilhar contigo algo para fortalecer a tua fé. Não é somente uma história do antigamente, uma história, isto é engraçado com Israel e Síria, as tropas e tal. Não, vai muito para além disso. Quando nós olhamos para esta história, é algo que vai semear fé na nossa vida para transformar a forma que nós olhamos para as circunstâncias que nós estamos a passar. Amém? Aleluia. Então vamos ficar de pé, igreja. Senhor, abra os meus olhos.
Senhor, abre os meus olhos. Por favor, podem ajudar aqui. Eu sei que todos nós passamos por estes momentos em que os nossos olhos ficam cegos, turvos, porque nós estamos no meio desta batalha, no meio deste mundo, que é um mundo das trevas, é um mundo sombrio, em que abrimos a televisão e está sempre algo negativo, está sempre a bombardear-nos com o lixo deste mundo, e nós ficamos bloqueados, nós não conseguimos ver o que é que Deus está a fazer e quer fazer. A forma mais fácil que eu vejo quando eu vejo os meus olhos transformados é quando nós entramos em adoração, mas não numa adoração em que nós focamos em nós, em aquilo que nós estamos a passar, mas quando nós levantamos os nossos olhos para Jesus, dizemos: Tu és tudo, Tu és santo, Tu és poderoso. Quando nós olhamos para cima, olhamos para Ele, olhamos para o céu, nós vemos que há muito mais além daquilo que eu passo aqui nesta terra. Amém? Então, para nós terminarmos, e não vou fazer apelo hoje, mas eu quero que nós entremos neste lugar de, não é de celebração, mas de olhar para Deus e exaltá-lo, de declarar que Ele é santo, Ele é poderoso, porque isso vai transformar os teus olhos. Amém? Então, quando nós entramos neste último momento de adoração, vamos entrar com esta realidade, que os nossos olhos precisam de ser transformados pela santidade de Deus, pela grandeza de Deus, pelo poder de Deus, pela magnificência de Deus. Nós precisamos ser transformados pelo céu, na nossa mente, nos nossos olhos, em quem nós somos aqui nesta terra, porque nós não vamos deixar de passar por dificuldades, mas as dificuldades não nos podem definir, porque Deus é maior do que qualquer coisa. Ele é o todo-poderoso Deus, omnipotente, que é todo-poderoso, omnisciente. Ele sabe todas as coisas, Ele está em todo lugar, Ele é grande, Ele é poderoso, muito mais além do que nós podemos imaginar possível. Ele é. Então, quando nós estamos a adorá-lo, vamos contemplá-lo, vamos olhar para Ele, vamos olhar para cima dos problemas. Se estás aqui hoje e estás a passar por problemas gigantescas na tua vida, eu encorajo só para levantar as tuas mãos para o céu, em forma que tu estás a entregar os problemas para o Senhor. Os problemas de saúde, problemas de relacionamentos, problemas psicológicos, mentais, problemas financeiros. Só levanta as tuas mãos e diz: eu entrego isto para ti, dizendo: Tu és grande, Tu és santo, Tu és poderoso, não há igual a ti. Eu não quero ficar limitado com este problema, mas eu levanto isto para ti, Senhor, e eu sei que Tu podes resolver. Eu confio em Ti.
poderoso, Deus. Tu és poderoso. Contempla o Senhor, olha para Ele, Ele é maior, Ele é maior, Ele é mais poderoso. Nós apresentamos os nossos olhos para Ti, Senhor, e nós pedimos, Senhor, que Tu nos transforma o nosso olho, Senhor, a forma que nós vemos, Senhor. Vamos adorá-lo mais.
nós declaramos que Tu és santo, santo, poderoso, Senhor, mais alto, mais poderoso. Tu és digno, Senhor, santo, santo és Tu, Senhor. Com mais força nós declaramos, mesmo perante os exércitos, Tu és poderoso, 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 mesmo perante as dificuldades, mesmo perante as doenças, mesmo perante as dificuldades, a guerra e as opressões. Tu és santo, santo, santo. Amém, igreja. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Mesmo que nós andamos pelo vale da sombra da morte, não temos que temer mal algum, porque Deus está conosco. Ele é por nós, não é contra nós. Amém. Ele quer o nosso bem. Ele já tem a vitória, mesmo antes de nós olharmos pela batalha. Amém. Toma posse destas verdades e que diariamente os nossos olhos possam ser abertos para ver o que é que Deus está a fazer. Amém, igreja? Uma semana abençoada em nome de Jesus.